dinheiro você precisaria ficar ali todos os dias. Imagina se a maré sobe e você tá ali sozinho. Limpador de janelas de arranha-céu. Eu tenho muito medo de altura e eu acho que eu infartaria no meu primeiro dia de trabalho. Um cara cavou um buraco numa praia da Irlanda em 2023. E no dia seguinte, um canal de TV viu esse buraco e tinha certeza que tinha caído um meteoro ali. Eles chamaram um especialista pra ver esse evento cósmico mais de perto. E esse especialista confirmou que isso realmente era o buraco de um meteoro. Ele chegou a apontar para o que seria uma queimadura que indicaria o ângulo que esse meteoro caiu. I was a bit surprised when I saw it, but I knew immediately that it was an impact site. And then lo and behold, right in the middle of it was the rock. Essa reportagem passou na TV e as pessoas que iam na praia ficavam chocadas com o fato de ter caído um meteoro ali, porque elas achavam que estavam presenciando um evento extremamente único na vida delas. Até todo mundo descobrir que na verdade um cara só tinha cavado um buraco com uma pazinha e todo mundo seguiu a vida. Não pisca! Encara a estrela branca que tá entre essas cores. E eu vou fazer você alucinar. Em alguns segundos, todas essas cores que você tá vendo vão ser transformadas em preto e branco. Mas por causa da ilusão que eu tô fazendo você ver, você vai ver tudo isso colorido. Mas a parte legal é que não vão ser as mesmas cores que você tá vendo, e sim as cores inversas. E numa versão pastel que você provavelmente nunca viu antes. Ok, continue encarando que agora eu vou trocar a cor dessas imagens. Em 5, 4, 3, 2... Você provavelmente tá vendo essa imagem colorida, mas acredite ou não, ela tá em preto e branco. Mas agora, se você parar de olhar pra essa estrelinha, você vai ver essa imagem em preto e branco. Essa é provavelmente uma das ilusões mais legais que eu conheço, e se funcionou, não esquece de dar um like e me seguir. Qual a origem desses memes? O meme do cara piscando surgiu numa websérie, quando o apresentador reagiu desse jeito a uma piada engraçada. Esse meme do cara confuso também surgiu de uma websérie, quando a mãe desse cara falou que ele era um palhaço quando era criança e ele fez essa cara aqui. Já a menininha do incêndio foi uma foto encenada, na qual os bombeiros estavam fazendo um incêndio controlado na casa do lado. E o pai da menina aproveitou a situação pra tirar essa foto que viralizou. O Trollface foi desenhado por Carlos Ramírez e postado no 4chan, inspirado num personagem de quadrinhos. Já o meme do nerd era só um cara comum, cuja foto de formatura foi encontrada e virou meme mundial. E por fim, o meme do cara olhando pra outra mulher veio de uma série de fotos de estoque. Inclusive, tem várias outras fotos dessa série que contam o resto da história. Esses são alguns fatos sobre as Olimpíadas que você com certeza não sabe. A cama dos atletas nas Olimpíadas é literalmente anti-sexo. É literalmente só papelão. Elas têm o objetivo de serem confortáveis, mas não serem muito fortes, pra impedir que os atletas façam sapecagens durante os jogos. Essas Olimpíadas têm o objetivo de serem as Olimpíadas mais ecológicas da história. E por isso eles não instalaram nenhum ar-condicionado na Vila Olímpica. Lembrando que lá é verão e tá fazendo 35 graus. Apesar de eles dizerem que eles estão arrumando alternativas, alguns países como a Austrália estão gastando mais de R$1 milhão levando ar-condicionados até a França. Cada uma das medalhas vai ter um pedacinho do ferro original que foi usado para construir a Torre Eiffel. A cerimônia de abertura fez história porque ela foi a primeira que aconteceu no meio da cidade ao ar livre e completamente aberta para o público. Eu vou enganar o seu cérebro para que você veja a cor. Como você provavelmente já percebeu, esse vídeo aqui tá em preto e branco. Mas, na verdade, tudo que tá em volta de mim tá bem colorido. Então, para desbloquear essas cores, olhe pro X por 15 segundos. Com isso, você vai criar uma imagem pós-negativa, que vai cansar suas retinas com cores bem específicas, que são o contrário das cores reais. E como resultado, seu cérebro vai inverter essas cores quando eu voltar pro vídeo em preto e branco. Mas dessa vez, você vai enxergar ele colorido. Então, continua olhando porque a gente tá quase lá. E agora, daqui 5 segundos, eu vou voltar para a imagem em preto e branco. Mas você vai enxergar ela colorida. Em 5, 4, 3, 2, 1... Conseguiu enxergar? Segredos ocultos de lugares históricos. Durante a construção do Cristo Redentor, foram cortados milhares de pedaços de pedra-sabão. E nesses pedaços, as pessoas colocaram o nome de entes queridos, como forma de devoção. Além disso, o coração que fica dentro dele tem a árvore genealógica do Hector Levy, o cara que fez o Cristo. A Torre Eiffel recebe mais de 7 milhões de turistas por ano, mas muitos não sabem o segredo que ela esconde. Logo abaixo da ponta, tem um apartamento construído pelo próprio Gustavo Eiffel, para que ele pudesse admirar a vista de Paris do topo da sua criação. Há alguns anos, a tocha da famosa Estátua da Liberdade era uma varanda aberta pro público, mas infelizmente hoje em dia não dá mais pra subir. E por fim, apesar de aparecer em alguns filmes, muita gente não sabe que existem túneis escondidos embaixo do Coliseu que eram usados pra guardar os animais antes das lutas. Como as frutas eram antes do ser humano? Primeiro temos o abacate. Hoje em dia ele é enorme e tem um caroço gigantesco. Mas originalmente, antes de ser modificado, ele era assim, bem menorzinho, com um caroço que tinha praticamente o tamanho da fruta inteira. Próximo, milho. Hoje, uma espiga tem vários milhos, mas nem sempre foi assim. Quando ele surgiu, a
mais de 7.000 anos, ele vinha numa espiga bem fininha que tinha só alguns milhinhos. Cenoura. As cenouras que a gente conhece hoje em dia são assim, laranjas, grossas e longas. Mas originalmente elas eram bem fininhas e não tinham a cor laranja que a gente tá acostumado. Limão. O limão tem várias versões, mas a que a gente tá mais acostumado a ver é essa aqui. Pequenininha, quase não tem semente. Mas antigamente, antes de ser modificado, ele era assim. Tinha muito mais sementes e as sementes eram enormes. Você experimentaria alguma dessas frutas? Cenas que foram improvisadas pelo Tom Holland. O Tom, Toby e Andrew não se conheciam antes das gravações de Sem Volta pra Casa. Mas mesmo assim, eles se deram muito bem desde o momento em que eles se viram pela primeira vez. E isso inspirou uma cena linda que aparece no final do filme, que mostra os três Homem-Aranha se despedindo com um abraço. Durante as pausas da gravação da cena do terraço em que o Tom, Toby e Andrew se conhecem pela primeira vez, o Tom foi até os outros dois atores e agradeceu pelo carinho e dedicação que eles tinham pelo personagem. E também por terem aceitado participar do filme. E no fim da conversa, o Tom Holland abraçou os dois muito emocionado. Abraço esse que o diretor John Watts viu e decidiu imediatamente que precisava fazer parte do filme. Então esse final só existe por causa dessa conversa que o Tom Holland decidiu ter fora das câmeras. Esse restaurante serve a mesma sopa há mais de 45 anos. Não é a mesma receita, é a mesma sopa. Esse restaurante fica em Bangkok, na Tailândia, e o nome da sopa é sopa perpétua, por motivos óbvios. Sopa essa que inclusive já passou por 3 gerações da família. Todos os dias eles servem centenas de potes dessa sopa, que tá na mesma panela há 45 anos usando a mesma concha também. No final do dia, o que sobra é separado para descansar durante a noite, e na manhã seguinte eles colocam mais ingredientes e água no que restou da sopa. Servem no dia seguinte. Como essa sopa nunca para de ferver, não dá para criar nenhum tipo de bactéria ali dentro. E as pessoas que comeram dizem que o sabor acaba ficando muito mais intenso porque os ingredientes vão ficando ali. O restaurante virou um ponto turístico por causa disso e inclusive ganhou vários prêmios, incluindo 2 Michelins. Você teria coragem de experimentar? Eu vou levar um inscrito pra CCXP comigo, mas tem um problema. Eu preciso ir de um jeito épico e decidi virar uma super heroína. Só que eu não faço ideia de qual seria o meu poder. Eu gerei uma imagem de como essa heroína seria, mas eu preciso que você me ajude a decidir qual seria o meu super poder. Pensa em qual ele seria. Agora tira um print dessa imagem que eu tô mostrando. Abre o gemini.google.com e manda essa imagem pra ele. E escreve: o super poder dessa personagem é tal, tal, tal. Gere uma imagem de uma comic em que ela usa esse poder e posta o resultado que ele gerar no YouTube Shorts com as hashtags Google Gemini e Gilmafra CCXP25. E quem tiver a ideia mais criativa vai ganhar 2 ingressos pra ir comigo na Comic Con Experience. Aí eu vou comentar em todos esses vídeos, hein? Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Rommel Broom. Em 1974, ele foi condenado à pena de morte por cometer vários crimes contra uma jovem. E depois de muitos anos no corredor da morte, em 2009 chegou o dia da sua execução. Ele foi levado para uma cama onde os agentes injetaram a solução letal nele. Só que ele sobreviveu. Pelas próximas 2 horas, eles injetaram mais de 18 injeções letais nele. E ele sobreviveu a todas. Ele aparentemente tinha uma condição genética que fazia com que esse tipo de injeção não funcionasse nele. No fim, a pena de morte dele foi suspensa, já que eles entenderam que ele tinha sido condenado a uma injeção e não 18. Ele, teoricamente, já recebeu essa punição. No fim, ele acabou sendo liberado e faleceu de Covid-19 em 2020. 2024 acabou de ficar ainda mais louco. Recentemente, um turista na Bulgária achou que a mesa do bar que ele tava era meio estranha. Tão estranha que ele resolveu ligar para as autoridades para denunciar isso. E foi aí que eles descobriram que o bar tava usando um caixão romano de 1700 anos como mesa. Imagina tomar cerveja em cima de um caixão romano. A Arábia Saudita tá construindo a maior estrutura da Terra. Esse prédio vai ser tão grande que dentro dele vão caber 20 Empire States. Ele vai ter uma tela 360 que vai literalmente poder simular qualquer ambiente do mundo, que teoricamente vai ficar pronto em 2030. Há só algumas semanas, o gato mais gordo do mundo, chamado Farofa, que pesava 17 quilos, foi levado para um centro de emagrecimento. Só que o treinamento foi tão intenso pro gato que ele acabou falecendo. Deixa o seu F pro Farofa nos comentários. A Grécia é uma farsa? Esse vídeo tem viralizado na internet nos últimos dias porque uma pessoa que mora na Grécia postou mostrando como era realmente viver lá. E não era nada parecido com o que as pessoas imaginam. Todo mundo sempre imagina praia, belezas naturais, sol, quando pensa na Grécia. Mas as imagens desse vídeo gravado em Atenas parece o centro da cidade de um país pobre normal, com muitas pichações, pessoas morando na rua, e várias pessoas inclusive comentaram comparando com cidades brasileiras que se parecem muito com essa outra cidade. Isso tá gerando bastante polêmica porque as pessoas estão começando a perceber que até os países que são mais idealizados também têm o seu lado ruim e o seu lado pobre. E várias pessoas inclusive estão comentando que tinham o sonho de conhecer a Grécia e que agora não querem mais.
Eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Você também tinha idealizado esses países ou você sabia que era assim? Erros de filmes que são melhores que os próprios filmes. Em Thor Ragnarok, o Thor finalmente se reúne com o Hulk na cena de luta na arena. E aí ele fala isso aqui. Essa fala não estava no roteiro e foi uma improvisação feita no set, por uma criança que tinha sido convidada por uma fundação de caridade. Nessa cena de Stranger Things, a ideia inicial é que a Eleven pegasse só uma caixa de waffles pra comer. Mas a Millie Bobby Brown resolveu improvisar e pegou o máximo de caixas que ela conseguia segurar. Eles acharam isso tão genial que resolveram deixar na cena final. E essa cena acabou se tornando uma das mais icônicas da série inteira. Em Thor, o Mundo Sombrio, o Thor casualmente guarda o martelo dele nesse lugar de guardar casaco.